Olá, minha gente, estou aqui de volta, dessa vez para falar de orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são orações que têm uma relação de dependência, por isso elas não podem ser separadas, tá certo? Na aula passada, nós estudamos as orações coordenadas, que são orações independentes. Mesmo que separadas, elas conseguem manter um sentido. Já orações subordinadas, quando separadas, perdem o seu sentido. Por isso, essa relação de dependência, ok? Então, vamos continuar e dessa vez vamos ver os conceitos. Bom, vamos agora falar do conceito de oração subordinada substantiva, tá? Então, qual é o conceito? É aquele que tem valor de substantivo e exerce em relação à oração principal a função de sujeito, objeto direto ou indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto, tá? Então, aqui nós temos estudo revela algo, período simples, temos apenas um verbo. Se temos um verbo, nós temos uma oração e temos período simples. Então, analisando sintaticamente, quem é que revela algo? O estudo. Estudo, sujeito, simples. Revelar, quem revela, revela alguma coisa, tá? Então, revela o quê? Algo. Algo, objeto direto. Então, quem revela, revela alguma coisa, verbo transitivo direto, que pede complemento. Complemento é algo que é objeto direto. E aí passamos para o segundo exemplo. Estudo revela que humanos são péssimos para a natureza. Neste exemplo aqui, nós temos período composto. Verbo revelar, verbo ser. Então, vamos ver aqui. Estudo revela que humanos são péssimos para a natureza. Quem é que revela? O estudo. Revela o quê? Que humanos são péssimos para a natureza. Então, perceba o seguinte, que a palavra algo do exemplo acima, ela substitui aqui, foi substituída aqui por toda essa oração, que humanos são péssimos para a natureza. Então, é só a gente ver aqui, qual é a função de algo? Objeto direto. Se algo foi substituído por toda essa oração, significa que toda essa oração, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque ficou no lugar da palavra algo e a palavra algo tinha a função de objeto direto. É bem simples assim, minha gente. Mais à frente, a gente vai detalhar um pouquinho mais. Então, eu tenho o verbo revelar, transitivo direto. Nos dois períodos, há necessidade de complemento, tá? Na primeira opção, o complemento é uma palavra, na segunda é uma oração. Então, eu tenho revelar na primeira, no período simples, tá? E na segunda, período composto, eu tenho toda uma oração com a função de objeto direto. E por isso nós vamos ver as outras classificações. Atenção, tá? Antes de continuar, vamos ver uma coisinha. As orações subordinadas substantivas são geralmente introduzidas por uma conjunção integrante, que eu sim, isso é na maioria das vezes, tá certo? Mas existe a possibilidade de essas orações serem introduzidas por pronome indefinido, interrogativo, advérbio interrogativo ou exclamativo, tá? Como no exemplo que eu tenho aqui embaixo. Nem imagino se comprou outro carro. Nem imagino quem comprou outro carro. Nem imagino por que comprou outro carro e aí vai. Então, nós temos vários e vários outros exemplos, tá? Mas, assim, na maioria das vezes, as conjunções que vão aparecer nessas orações subordinadas substantivas é o que e o se. Isso é 90% das vezes, tá bom? E nas atividades que vocês vão encontrar nos livros didáticos, nas provas do Enem, essas coisas, é o exemplo que mais vai aparecer, o que e o se. Mas pode, logicamente, aparecer esses outros exemplos aqui que eu já falei para vocês. Então, tem que ficar atento ao contexto e ao sentido, tá ok?
vamos aprender mais um pouquinho à frente. Tá. Emprego das conjunções. Tá? Quando o verbo da oração subordinada exprime certeza, emprega-se a conjunção integrante que. Quando exprime uma dúvida ou possibilidade, emprega-se a conjunção integrante se. Então, venceu o time que melhor jogou futebol. Ou seja, eu tenho uma certeza aqui. Quem foi que venceu? O time que melhor jogou futebol. Não há dúvida sobre isso. Aí eu tenho aqui, eu não vi o mar. Não sei se o mar é bonito. Não sei se ele é bravo. O mar não importa. Então, eu tenho certeza que o mar é bonito? Não tenho. Eu tenho certeza que o mar é bravo? Também não tenho. Até porque não importa, como diz esse trechinho desse poema aqui. Então, na incerteza, eu vou usar o se. Na certeza, eu uso o que, tá bom? Só para ficar bem explicado essa parte. Vamos continuar agora. Olá, vamos continuar aqui agora falando da oração subordinada substantiva subjetiva, tá? É aquela que vai exercer função de sujeito dentro de uma oração na qual ela vai depender ou que ela está inserida. Nós temos aqui alguns casos com verbos unipessoais, tá? Dá uma pesquisada para ver o que é o verbo unipessoal. Com o verbo de ligação mais predicativo do sujeito, se eu tenho o verbo de ligação e tenho o predicativo do sujeito, o que está faltando, minha gente? Sujeito. Verbo transitivo direto na voz passiva sintética, tá? Na terceira pessoa do singular, com o pronome si na função de partícula apassivadora. Isso vocês já viram no período simples. É a mesma coisa, tá? Verbo transitivo direto na voz passiva analítica. Basicamente é o inverso da voz passiva sintética. Então, vamos ao exemplo rápido. Tá? Você tem aqui, urge que você volte aos estudos. Então, urge, o que é que urge? Que você volte aos estudos. Não, que você volte aos estudos, oração, subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Perguntando sempre para o verbo principal, tá? Quem é o verbo principal? É aquele que não está acompanhado da conjunção integrante. A oração subordinada é aquela que vem acompanhada da conjunção integrante, tá? Aí vem aqui, é necessário que eles façam o trabalho. O que é necessário? Que eles façam o trabalho. Então, que eles façam o trabalho, oração subordinada substantiva, subjetiva. Verbo transitivo direto na voz passiva sintética, na terceira pessoa do singular, com o pronome si na função de partícula apassivadora. Tá? Sabe-se que João não ama Maria. Aqui, lembre-se daquela história do sujeito indeterminado com a partícula se. Aqui é totalmente diferente. Aqui, no caso, você faz o quê? Na dúvida, transforma para a voz passiva analítica, do jeito que está aqui embaixo. Ó. O exemplo logo em seguida. Foi provado que ele era inocente. Provou-se que ele era inocente. Da mesma forma que ele era inocente, foi provado. Então, você apenas inverte aqui a função. Então, sabe-se que João não ama Maria. É sabido que João não ama Maria. Tá? O que é sabido? Que João não ama Maria. Então, que João não ama Maria vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Se eu não puder transformar este verbo aqui com a partícula si na voz passiva analítica, significa que eu vou ter um verbo e essa partícula aqui ela não será uma partícula apassivadora, e sim um índice de indeterminação do sujeito. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Eu tento passar, se eu não conseguir passar, é porque é índice de determinação do sujeito, então eu vou ter sujeito indeterminado, beleza? Então, se eu tivesse aqui um sujeito indeterminado, eu não teria como ter
uma oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Então, a parte de subjetiva é essa. Vamos continuar aqui. Bom, agora nós vamos ver a objetiva direta. Gente, eu quero que vocês percebam que a relação de período simples e período composto é a mesma, tá? Não tem muita diferença. A diferença aqui, no caso, é apenas o tamanho da oração. Eu tenho uma oração simples e agora eu vou ter uma oração simples, não. Eu vou ter uma oração apenas no período simples e vou ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 orações no período composto. Mas a dinâmica é muito parecida, tá? Então, vejam aqui. A objetiva direta, logicamente, ela vai exercer a função de um objeto direto. Então, todos querem que você tenha sucesso profissional. Então, eu venho aqui, todos querem, oração principal, que você tenha sucesso profissional, oração subordinada, substantiva. Agora, eu só preciso classificar. O que todos querem? Quem quer, quer alguma coisa. E significa que o verbo querer, ele é verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, ele precisa de complemento. Qual é o complemento do verbo transitivo direto? O objeto direto. Quem é que vem logo depois desse verbo? Que você tenha sucesso profissional. Ou seja, que você tenha sucesso profissional é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Simples assim. Segundo exemplo, ele verificou se todos estavam presentes. Ele verificou a oração principal, se todos estavam presentes, tá? É uma oração subordinada substantiva, tá? Quem verifica? Verifica alguma coisa? Então, o verbo verificar, ele é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, ele precisa de um complemento. Quem é esse complemento? O objeto direto. Quem é que vem logo depois do verbo verificou? Se todos estavam presentes. Então, eu vou ter oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Simples assim, minha gente. É bem simples mesmo, tá? Vamos continuar agora. Bom, agora nós temos aqui a objetiva indireta. Objetiva indireta, pelo nome, vai exercer a função de objeto indireto, tá? Então, vamos ao exemplo. Ele me convenceu de que eu estava errada, tá? Quem convence? Convence alguém de alguma coisa? Sim, verbo transitivo indireto. Indireto por quê? Porque eu faço uso de uma preposição, tá? Então, se quem me convence, convence de alguma coisa, o verbo é transitivo indireto, eu preciso de um complemento. Que complemento será esse? O complemento será um objeto indireto. Quem é que está na função no lugar do objeto indireto? De que eu estava errada. Então, ele me convenceu de que ele estava errada. Então, de que ele estava errada é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Próximo exemplo. As crianças necessitam de que cuidemos dela. Então, quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, necessitar é um verbo transitivo indireto. Então, de que cuidemos delas. Então, oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Tem que ter cuidado com isso aqui. Tem muita gente que usa o verbo necessitar, tá? Sem a preposição. Então, muitas pessoas falam, as crianças necessitam que cuidemos dela. E esquecem a preposição. Bom, o verbo necessitar, ele é verbo transitivo indireto, precisa da preposição, mas é muito comum a gente olhar por aí, as pessoas escreverem, tá,
o verbo necessitar, o complemento do verbo necessitar sem a preposição. Isso eu vejo a rodo por aí, tá certo? E isso não só na escrita dos alunos, mas eu vejo em jornais, sites, livros e revistas, o tempo todo isso, tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Se o verbo é transitivo indireto, ele precisa de um complemento que vai ter o auxílio de uma preposição, tá certo? Então a gente tem que ter cuidado na hora de escrever isso. Vamos para a próxima. Bom, aqui agora nós temos a predicativa. Pelo nome predicativa está ou exerce a função de um predicativo do sujeito. Então nós temos o quê? Meu medo é que você não volte. O que é meu medo? Tá? Meu medo, tá? Eu tenho aqui meu medo. Sujeito, eu tenho verbo de ligação, então que você não volte. Então eu tenho sujeito, eu tenho o verbo de ligação e está faltando o quê? Predicativo do sujeito. Então, meu medo é que você não volte. Que você não volte é o predicativo do sujeito, está caracterizando o que é esse meu medo, tá? Então, oração principal, meu medo é. Então, oração subordinada substantiva predicativa, que você não volte. Vamos ao próximo exemplo. Nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Qual é o nosso maior desejo? Que todos sejam aprovados. Então, eu tenho nosso maior desejo, sujeito. Eu tenho o verbo de ligação, e que todos sejam aprovados está caracterizando o sujeito. Eu estou dizendo qual é o meu maior desejo. Então, é uma característica do sujeito que eu vou chamar de predicativo do sujeito. Então, como ele é uma oração, eu vou dizer que é uma oração subordinada substantiva predicativa. Beleza? Vamos continuar aqui. Eu acho que está sendo bem simples, tá bom? Qualquer dúvida, não esqueça de deixar os comentários que eu vou explicar. Vamos passar para a próxima. Beleza, agora nós chegamos à completiva nominal. Pelo nome, complemento nominal. Então, exerce a função de complemento nominal de um substantivo ou adjetivo da oração principal. Como o nome já diz, complemento nominal, ele completa o sentido do nome, tá? Diferente do complemento verbal, que completa o sentido do verbo. Quem são os complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto. Eles são complementos verbais. E eu tenho os complementos nominais, que vão completar o sentido do nome. Vamos ver isso na prática. Tenho medo de dirigir à noite. Quem é que tem medo? Eu. Eu, no caso, sujeito desinicial. Ele está aqui, mas não aparece na oração, tá? Ele está subentendido. Então, o que que eu tenho? Quem tem alguma coisa. Então, tenho, verbo ter, é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto precisa de um complemento, que é o objeto direto. O que que eu tenho? Eu tenho o quê? Medo. Então, medo é um objeto direto, tá? Eu tenho medo aí de dirigir à noite. Então, de dirigir à noite é um complemento não do verbo ter, mas da palavra medo. Então, se de dirigir à noite completa o sentido de medo, eu vou ter uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque medo é nome. Então, toda essa oração completa o sentido de um
nome. Por isso, ela é completiva nominal. Próximo exemplo. Restou a saudade do que vivemos. Então, restar, o verbo restar, é um verbo transitivo direto, que precisa de um complemento. O que restou? A saudade. A saudade é objeto direto. Saudade é um nome, tá? Aí tem assim, saudade do que vivemos. Do que vivemos completa o sentido de saudade e não do verbo. Por isso, eu vou ter uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Então, só ter esse cuidado. Se completa o sentido do verbo, é um complemento verbal. Então, se for complemento verbal, ou objeto direto ou objeto indireto. Se completa o sentido de um nome, é um complemento nominal. Beleza? Então, vamos continuar. Agora, nós temos aqui a última classificação, que é a positiva, que vai completar o sentido, que vai exercer a função de um aposto de uma oração principal. Então, o que é o aposto? Vocês lembram? Dê uma revisada, busquem esse conceito lá no livro de vocês, joga no Google, tá? Esse era o meu maior receio, que você aceitasse meu pedido de casamento, tá? Então, vejam aqui, qual era o meu maior receio? Que você aceitasse o meu pedido de casamento. Eu tenho esse sujeito, era, o verbo de ligação, meu maior receio. Meu maior receio, ele vai ficar aqui na função de predicativo do sujeito. Então, eu tenho sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. É uma oração completa. E qual é a função do aposto aqui? Ele vai especificar, tá? Ele vai especificar o que é esse maior receio, que você não aceitasse o meu pedido de casamento. Dessa forma, esse aposto, ele pode ser retirado sem causar muito prejuízo, porque eu vou ter uma oração completa. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito, é uma oração completa. O aposto, ele vai especificar ou ele vai explicar alguma coisa. Não necessariamente ele faz parte, ele é fundamental nessa oração. Então, ele pode ser excluído. Então, o aposto, ele tem essa função de explicar ou especificar algo, beleza? Então, tem uma segunda parte. Não consigo aceitar uma coisa. Você não ter comparecido à festa. Então, eu não consigo aceitar uma coisa, é uma oração completa, que vem explicar o que é essa coisa, que você não ter comparecido à festa. Então, você não ter comparecido à festa é uma oração subordinada substantiva apositiva, porque está explicando o que é essa coisa, beleza? Então, acredito que o aposto seja o mais simples de identificar, mas se vocês ficaram com dúvida, é só deixar a pergunta aqui embaixo. Vamos continuar. A gente continua no... Bom, outra forma de fazer, tá? Eu posso fazer o seguinte, pegar toda aquela oração e reduzir, transformar no período simples. Por exemplo, é necessário que eles façam o trabalho. É necessário isto. Isto é necessário. Então, a palavra isto vai ficar no lugar de toda aquela oração. Isto é necessário. Qual é a função de isto? De sujeito. Então, se a função de isto é sujeito, significa que toda essa oração que está em vermelho aqui, que eles façam trabalho, ela tem a função de sujeito também. Então, eu vou ter uma oração subordinada substantiva subjetiva. Da mesma forma, eu posso fazer com todas as outras. Olha, todos querem que você tenha sucesso. Todos querem isso.
todos, sujeito, querer, verbo transitivo direto, isso, objeto direto. Então, isso substituiu toda a oração, então, essa oração completa ela vai ter função de objeto direto. Sendo assim, será uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Tá bem? Então, as crianças necessitam disso, tá? O disso, de, preposição, mais isso. Então, as crianças necessitam disso. Necessitar, verbo transitivo indireto, disso, objeto indireto. Então, se disso substituiu toda aquela oração, significa que toda aquela oração tem função de objeto indireto, tá? Meu medo é que você não volte. Meu medo é isso, ou meu medo é esse. Então, esse vai ter função de predicativo do sujeito. Como substituiu toda aquela oração também terá a função de predicativo do sujeito. E aí é só classificar. Tenho medo de dirigir à noite. Tenho medo disso. Então, eu, sujeito desinicial, não aparece. Ter, verbo transitivo direto. Medo, objeto direto. Disso completa o sentido do nome medo. Então, complemento nominal. Como disso está substituindo uma oração, eu vou chamar essa oração que ele substituiu de oração subordinada substantiva, completiva, nominal, tá? Então, vocês podem fazer dessa outra forma, que eu acho bem mais simples, tá? Eu acho simples, mas cada um vai ter sua forma de fazer. O importante é que esteja no final, que esteja tudo certinho. Minha gente, esse é um assunto que geralmente aparece aí nas provas de concurso público, aparece nas provas do Enem. Então, tanto serve para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Quem gostou, deixa o like aí no canal, que a gente precisa desse like, porque se eu precisar fazer uma live com vocês, se vocês quiserem que eu faça uma live, eu preciso que eu tenha parece que eu tenho que ter 1000 assinaturas, tá? Se eu tiver 1000 assinaturas, eu posso fazer uma live. Então, essa live vai servir para você tirar dúvida para concurso público, para o Enem, para atividade ou prova que vocês irão fazer. Deixe os comentários aqui, peçam a live, mas não esqueçam de fazer inscrição no canal, tá? Eu preciso da inscrição no canal para poder fazer essas lives, beleza? Quem gostou, dá o joinha. Quem não gostou, não faz nada, tá? Procura outro canal, beleza? Então, vou ficar por aqui. Até a próxima. E não esqueça de compartilhar. Gostou? Compartilha com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, com todo mundo que está estudando, que precisa saber um pouquinho mais desse assunto. Beleza? Até a próxima!